Era uma noite fria e silenciosa na estrada que cortava a zona rural. Aquelas estradas sem fim, que se estendiam por quilômetros, eram temidas por muitos, não apenas pelo perigo do asfalto maltratado, mas também pelo que se escondia nas sombras. Marcos, um caminhoneiro de 35 anos, sabia disso. Já passará por aquelas estradas diversas vezes, sempre com o coração firme, apesar de algumas histórias que ouviu ao longo dos anos. Ele estava a caminho de uma pequena cidade para entregar uma carga de mantimentos. O caminhão rugia pela estrada deserta, iluminando apenas o trecho à frente com os faróis, enquanto o som do motor se misturava com a música suave que saía do rádio. Já eram quase 2 da manhã, e a escuridão parecia não ter fim. Marcos começava a sentir o cansaço pesar sobre seus ombros, mas sabia que não poderia parar até alcançar o próximo posto de combustível. Foi quando ele viu a luz. Uma pequena chama, fraca, quase perdida no horizonte da estrada. Ao longe, parecia ser um carro parado. Marcos desacelerou, desconfiado. A estrada ali era solitária, e carros quebrados eram um risco. Ainda assim, ele sabia que não poderia simplesmente ignorar uma pessoa precisando de ajuda. Ele freou o caminhão e virou a direção para a beirada da estrada, perto do carro parado. Quando parou, os faróis do caminhão iluminavam o veículo à sua frente. Um carro pequeno, de cor escura, aparentemente em bom estado, mas com a traseira danificada, sugerindo que tinha acabado de se envolver em um acidente. Marcos desligou o motor do caminhão e desceu. O vento frio da noite cortava sua pele, e ele puxou a gola da jaqueta para se proteger. Alô? Ele chamou, caminhando em direção ao carro. Precisa de ajuda? A janela do carro estava aberta, e uma mulher apareceu lentamente, inclinando-se para fora. Ela tinha cabelos longos e castanhos, e seu rosto estava pálido. Suas roupas estavam um pouco sujas, mas o olhar dela estava distante, como se ela não estivesse totalmente ali. Marcos sentiu um calafrio correr pela espinha, mas tentou não demonstrar. O que aconteceu? Ele perguntou, tentando manter a calma. Você está bem? A mulher não respondeu de imediato. Ela olhou para ele com uma expressão vazia e, em seguida, indicou o banco de trás do carro com um movimento sutil. Marcos se aproximou, sentindo a tensão aumentar, mas não sabia o que esperar. Seu coração batia um pouco mais rápido agora, uma sensação estranha o invadia, como se algo estivesse errado. Ele olhou pela janela do banco traseiro e viu o que parecia ser um bebê. Um bebê pequeno, deitado em um pano, envolto em algo que Marcos não conseguiu identificar de imediato. O rosto da mulher parecia sofrer uma expressão de dor, como se ela quisesse dizer algo, mas as palavras não saíam. Está tudo bem com o bebê? Marcos perguntou, mais para quebrar o silêncio do que por realmente esperar uma resposta. Ele sabia que, se o bebê estivesse bem, ele precisava chamar os serviços de emergência imediatamente. A mulher ainda não falou, mas fez outro gesto, agora com uma expressão mais tensa. Como se ela implorasse para que ele olhasse para o bebê, mas também para algo mais. Algo que Marcos não entendia. Sem pensar muito, ele abriu a porta do carro e se inclinou para dentro. A princípio, tudo parecia normal, mas então seus olhos começaram a perceber algo estranho. O bebê estava completamente imóvel, sem emitir o menor som, e algo estava errado com a cor de sua pele. Ele parecia pálido, muito pálido para ser saudável. Marcos sentiu uma sensação de náusea, mas se forçou a não reagir de maneira exagerada. Ele olhou novamente para a mulher, que ainda o observava com os olhos vazios. Preciso chamar ajuda. Ele disse, já voltando para o caminhão. Você está bem? Precisa de ajuda também? A mulher não respondeu, mas sua expressão parecia implorar por algo. Foi quando Marcos se virou novamente para o carro e percebeu o que mais estava errado. A mulher não estava mais no banco do motorista. Ela havia desaparecido. Seus olhos se arregalaram, e uma sensação de pânico começou a tomar conta de seu corpo. Ele olhou em volta freneticamente, mas não havia sinal de que ela estivesse em algum outro lugar próximo. Em um impulso, ele olhou para o bebê no banco de trás. Algo dentro dele, uma voz silenciosa, gritou para que ele não se aproximasse mais.
Mas a curiosidade e o medo o puxaram de volta para o carro. Ele se agachou novamente ao lado do banco de trás, e foi quando o cheiro começou a invadir suas narinas. O cheiro de podridão. Não era algo comum em um bebê, e muito menos em um recém-nascido. O bebê estava imóvel, mas agora parecia mais uma figura, uma coisa, do que uma criança viva. Marcos sentiu uma onda de frio intenso em seu corpo. O vento soprou mais forte, e os faróis do caminhão pareciam agora uma luz distante e distante. Tudo ao redor dele parecia se distorcer. O que era real e o que não era? Ele engoliu em seco, tentando entender o que estava acontecendo. O bebê, ele não parecia vivo. Não tinha movimento. E de alguma forma, ele tinha a impressão de que o bebê estava observando-o. Foi nesse momento que ele ouviu algo. Uma voz baixa e suave, como um sussurro. Você não devia ter me ajudado. Marcos congelou. A voz vinha de dentro do carro, mas não era a voz da mulher. Era mais como um eco, algo além do mundo. Ele virou-se rapidamente, a adrenalina correndo em seu corpo. O vento uivava mais forte agora, e a sensação de que algo estava observando o envolvia como uma névoa gelada. Mas não havia mais ninguém ali. Apenas ele, o bebê, e o silêncio da noite. A estrada agora parecia mais escura, mais silenciosa, mais ameaçadora. O relógio marcava mais de 2:30 da manhã, e Marcos sentiu como se estivesse perdendo a noção do tempo. E então, o bebê se mexeu. O movimento foi quase imperceptível. Marcos, que estava parado, congelado de medo, olhou fixamente para o bebê, seu coração batendo com força. Por um momento, ele pensou que estivesse imaginando coisas. O cansaço, o medo, e o frio provavelmente estavam jogando truques em sua mente. Mas o bebê se mexeu novamente, desta vez com mais clareza. Sua mãozinha, tão pequena e pálida, moveu-se levemente, quase como um reflexo involuntário. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele deu um passo em direção ao banco traseiro do carro, a mente em um turbilhão. O que diabos estava acontecendo ali? O bebê estava morto, ele tinha certeza disso. Não podia estar vivo. Mas então, aquele movimento e a sensação de que algo estava errado, profundamente errado, não o deixavam em paz. O vento parecia agora mais forte, o uivo da noite cortando o silêncio como uma lâmina afiada. A estrada deserta não parecia tão deserta agora. Algo estava ali. Algo estava vigiando-o. Ele sentiu os olhos de alguma coisa ou alguém o observando, mas quando olhava para os lados, não via nada. Apenas a escuridão. A mente de Marcos estava em confusão. Ele queria dar meia volta e ir embora, sair correndo para o caminhão e se afastar daquele lugar como se nada tivesse acontecido. Mas algo o impedia. Algo o mantinha ali, perto daquele carro, perto do bebê. Como se a estrada não o deixasse sair, como se as sombras ao redor o estivessem prendendo. Ele olhou novamente para o bebê. Seus olhos, de um azul opaco, estavam agora mais fixos, mais nítidos, mais humanos? Marcos sentiu um nó na garganta. Ele nunca tivera filhos, mas a sensação que lhe atravessou o peito foi algo instintivo, algo que ele nunca soubera que poderia sentir. O bebê estava olhando para ele. Ou talvez, fosse apenas a sua mente desesperada tentando explicar o que não conseguia compreender. Foi nesse momento que ele ouviu novamente a voz. Você não deveria ter me ajudado. Agora você vai se arrepender. A voz foi mais clara agora, vinda de dentro do carro, mas não da mulher. Era algo mais antigo, mais profundo, como se a própria estrada estivesse falando com ele. Marcos deu um salto para trás, sentindo suas pernas tremerem. Ele olhou para o bebê mais uma vez, e, quando o fez, uma imagem passou rapidamente pela sua mente, como um flash, um relâmpago. Ele viu a mulher, mas não como a havia visto antes. Ela estava deitada no asfalto, em uma poça de sangue. Seus olhos estavam vidrados, vazios. Ela estava morta, há muito tempo. E o bebê não era um bebê. Era algo muito mais terrível. A cabeça de Marcos girou, o medo tomou conta de seu corpo.
O que ele estava vendo? O que ele estava ouvindo? Ele tinha que sair dali. Ele precisava sair dali. Ele se virou, quase correndo para o caminhão, mas antes que pudesse dar mais um passo, a voz ecoou mais uma vez, mais próxima, mais insidiosa. Você não pode fugir, Marcos. Você está preso. Ele congelou, paralisado pela sensação de que estava sendo observado por algo além da compreensão humana. Seus olhos se fixaram no banco traseiro do carro, onde o bebê estava, e então, ele viu. O bebê havia se mexido de novo. Mas agora, o movimento não era mais simples. As pequenas mãos, tão frágeis e indefesas, se levantaram com força, como se a criança estivesse tentando se libertar de algo invisível, algo que o estava aprisionando ali, naquele lugar. Marcos sentiu o ar ao seu redor se tornar mais denso, mais pesado. As sombras pareciam se alongar, enredando-se à medida que ele tentava processar o que estava acontecendo. Ele sabia que algo muito errado estava acontecendo, mas não conseguia dar sentido àquilo. A visão da mulher morta, a sensação de estar sendo vigiado, o bebê que não era um bebê, tudo parecia se mesclar em um pesadelo sem fim. A voz voltou, desta vez com uma ameaça clara. Agora você vai pagar o preço por sua bondade. Você vai se tornar um de nós. Marcos não sabia mais o que fazer. Seu corpo estava paralisado pela dor, pelo medo, pela sensação de que ele já estava perdido. Ele sabia que havia feito algo terrível, mas não entendia o que. Ele se aproximou novamente do carro, como se fosse puxado por uma força invisível, algo que o fazia não poder resistir. Ele olhou para o bebê, que agora o observava com uma intensidade crescente. O rosto da criança, antes tão pálido e inerte, estava começando a se transformar. Marcos não podia acreditar no que estava vendo. O rosto do bebê parecia se distorcer, ficando mais longo, mais estreito, como se estivesse se deformando à medida que a criatura, ou o que quer que fosse, tomava forma. Então, foi quando ele viu os olhos. Os olhos não eram mais de um bebê, mas de algo antigo, algo insano. A pupila estava dilatada, mas ao redor dela, o branco dos olhos se tornava negro, como se estivesse absorvendo toda a luz à sua volta. O bebê sorriu. Mas não era um sorriso inocente. Era um sorriso que parecia refletir séculos de dor e sofrimento. Marcos não podia mais se mover. O terror o havia paralisado completamente. Uma sensação de frio tomou conta do seu corpo, mais intensa que o vento cortante da noite. Ele olhou para os lados, desesperado por ajuda, mas não havia ninguém. Nenhuma alma viva nas redondezas. Apenas ele e a criatura que se fazia passar por um bebê. Então, a coisa no banco de trás começou a se levantar. Não como uma criança tentando engatinhar, mas como uma entidade escura, uma sombra que tomava forma. Marcos, com todo o seu corpo tremendo, tentou dar um passo atrás, mas algo o segurou. Ele sentiu uma pressão no peito, como se uma mão invisível estivesse apertando seus pulmões. O ar se tornava escasso, e ele quase não conseguia respirar. Sua visão se estreitou, as bordas da realidade começaram a desmoronar. A voz sibilante retornou, mas agora era mais como um rosnado, uma ameaça vindoura. Você não vai escapar, Marcos. Nunca mais. Você já pertence a nós. Marcos sentiu algo se mover dentro dele. Era como se seu próprio corpo estivesse sendo consumido, engolido por uma escuridão que não podia entender. Ele tentou lutar, tentou se afastar, mas suas pernas não respondiam. A estrada à sua frente parecia se distorcer, tomando uma forma tortuosa e sombria. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía, como se sua garganta tivesse sido tomada por algo muito mais profundo que o medo. Ele estava preso. No corpo, na mente e na alma. E logo, ele entenderia que não haveria mais volta. A escuridão em torno de Marcos parecia tomar forma, se solidificar, como se a própria estrada, os campos e as árvores se estivessem fechando sobre ele. Ele sentiu o ar denso, pesado, quase como se estivesse submerso em água. A sensação de não ser mais capaz de respirar, de ser engolido por algo maior que sua própria compreensão, fazia com que seus pensamentos se embaralhassem.
Ele tentou gritar novamente, mas sua boca se manteve fechada, como se algum poder invisível estivesse impedindo qualquer som de sair. Seus olhos se arregalaram, e ele começou a sentir a presença de algo ao seu redor, como uma massa invisível, uma pressão que o envolvia. Ele tentou mover as pernas, mas seus músculos não respondiam, como se estivessem paralisados pela força que o dominava. O bebê no banco de trás se levantava, ou melhor, se arrastava, não com a suavidade de uma criança pequena, mas com o desespero de algo que queria escapar de um sofrimento sem fim. Marcos olhou para o bebê, e viu seus olhos agora completamente negros. Não havia mais nenhum vestígio de vida, de humanidade. O rosto, embora ainda retivesse as feições infantis, parecia estar em uma metamorfose, distorcendo-se, tornando-se uma criatura monstruosa. Era como se, a cada segundo, a essência daquele ser se transformasse em algo mais sombrio, mais distante da realidade. O bebê não era mais um bebê. Ele estava se tornando algo que Marcos sabia, no fundo de sua alma, que não deveria existir. Algo que atravessava as fronteiras entre o mundo dos vivos e o dos mortos, algo que não poderia ser descrito em palavras. A criatura no banco de trás tinha agora a aparência de um demônio, com pele negra e olhos profundos que pareciam não ter fim. O sorriso no rosto do bebê se alargou, e foi como se a própria escuridão ao redor de Marcos se intensificasse. Ele sentiu um frio insuportável, como se o próprio ar estivesse se tornando mais gelado, mais pesado, como se tudo o que ele conhecia estivesse desintegrando-se ao seu redor. A voz sibilante retornou, agora mais forte, mais ameaçadora. Você se arriscou a nos ajudar, Marcos. E agora, não há mais escapatória. Você viu o que não deveria ver. Conheceu o que não deveria conhecer. Você é parte de nós agora. Marcos queria gritar, queria correr, mas estava imobilizado. Ele estava sendo consumido por algo que ele não podia explicar, como se sua própria alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. Ele sentiu o frio se aprofundar, como se fosse engolido por uma escuridão que não tinha fim, e soube, naquele instante, que não havia mais volta. Ele não estava mais no controle de seu próprio corpo, e sua mente estava se desfazendo, sendo arrastada para um lugar que ele não podia compreender. O bebê, ou a coisa que agora tomava seu lugar, avançou até ele. Não de forma imediata, mas lentamente, com um movimento assustadoramente suave, como se estivesse se divertindo com a aflição de Marcos. Seus olhos negros, profundos e vazios, fixaram-se nele, e Marcos sentiu que sua própria existência estava sendo sugada por aqueles olhos. Ele sentiu o próprio espírito se arrastando para uma escuridão sem fim, como se uma corrente invisível estivesse o puxando para o fundo de um abismo. Você será um de nós. Você nunca mais voltará a ser quem era. O corpo de Marcos estava rígido, mas ele sentiu uma pressão crescente em seu peito, como se a criatura estivesse tomando conta dele. Ele sentiu a dor de algo se rompendo dentro de si, uma dor insuportável, como se sua alma estivesse sendo partida ao meio. Sua visão estava embaçada, as sombras à sua volta se arrastando, tornando-se cada vez mais espessas. A realidade parecia se desfazer, se distorcer, até que ele não sabia mais onde terminava o mundo físico e onde começava o pesadelo. Ele tentou lembrar de algo, de qualquer coisa que pudesse salvá-lo. Sua mente procurava, desesperada, algum vestígio de racionalidade, algo que o conectasse à sua humanidade, mas tudo o que ele encontrou foi um vazio profundo, uma ausência total de qualquer lembrança que pudesse ajudá-lo. Ele não sabia mais quem era, nem de onde vinha. Tudo parecia ter se perdido na escuridão crescente. Então, ele sentiu a presença da mulher novamente, mas não como antes. Ela não estava mais no carro, mas em algum lugar nas sombras, ao redor dele. Ele sabia, instintivamente, que ela estava ali, observando-o. Mas não era uma presença reconfortante, como ele havia imaginado ao vê-la pela primeira vez. Era uma presença de vingança, de dor, algo que o observava com olhos frios e sem emoção. Ele a sentiu se aproximar, e sua mente, já à beira do colapso, conseguiu compreender o que estava acontecendo. A mulher não era humana. Ela havia sido algo mais, algo perdido, algo que se enredou nas profundezas daquela estrada. E ela o estava levando para o mesmo destino que ela. A dor aumentou. Marcos sentiu seu corpo se dobrar, contorcer-se,
como se estivesse se desfazendo por dentro. Ele não sabia mais o que era real. Ele não sabia mais o que era. A estrada à sua frente desapareceu, as árvores se desintegraram, e tudo o que restava era a sensação de ser puxado para uma escuridão infinita. Ele queria se lembrar de algo. Queria lutar. Mas ele estava perdendo as forças, e a cada segundo, mais da sua consciência se despedia da realidade. A voz da mulher sibilou novamente, desta vez com uma frieza cortante. Agora você entende. Você será um de nós. E quando mais almas passarem por aqui, você será aquele que os conduzirá, o que os guiará até a escuridão. Você se tornará parte da estrada. Para sempre. Marcos não respondeu. Não havia mais palavras em sua boca, nem pensamentos em sua mente. Ele sentiu sua carne se esvair, sua alma sendo tomada por algo mais. Ele sabia, no fundo de seu ser, que tudo o que ele havia conhecido até agora era uma ilusão. Ele estava sendo consumido pela estrada, pela escuridão, pela morte. A mulher, o bebê, tudo era parte de um ciclo que ele agora fazia parte. A última coisa que Marcos sentiu foi o vazio. O silêncio. E, em algum lugar nas profundezas, o eco de uma voz distante, que já não parecia humana, que já não parecia dele, dizendo: Bem-vindo à estrada. O ChatGPT disse. Marcos não sentiu mais o peso do corpo, nem a pressão do medo. A dor, a escuridão, tudo parecia se dissolver ao redor dele, como se ele estivesse sendo absorvido pela própria estrada, pelo próprio asfalto que o cercava. Ele não sabia mais se estava vivo, ou se agora fazia parte daquela maldição eterna. Sua mente, fragmentada e perdida, não conseguia processar mais nada. A última coisa que ele percebeu foi uma sensação de paz. Estranha, mas reconfortante, como se ele tivesse finalmente cedido a algo maior, algo imenso e insondável. Ele sentiu os limites de sua existência desvanecerem-se, e, de alguma forma, soubera que sua jornada, aquela jornada de ajudar, de ser compassivo, havia sido o que o prendera ali. Ele havia sido o próximo escolhido. E agora, ele estava imortalizado naquela estrada, nas sombras da noite, como todos os outros que vieram antes dele. A estrada, com sua escuridão perpétua, engoliu Marcos, e ele desapareceu. A visão foi tomada por um silêncio absoluto, como se a estrada tivesse, finalmente, terminado sua tarefa. Mas o silêncio não durou muito. O vento começou a soprar, mais forte, e o farol de um caminhão apareceu ao longe, iluminando o asfalto. A história, como uma sombra que nunca se apaga, estava pronta para se repetir. E aí, galera, tudo certo? Se você chegou até aqui, é porque realmente ficou curioso para saber o que aconteceria com Marcos e essa estrada maldita, né? Não esquece de dar aquele like maroto se curtiu a história, ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todos os vídeos que estão por vir. E claro, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo e o que achou dessa trama cheia de mistério e tensão. Será que você teria ajudado a mulher na estrada? Conta pra mim. Ah, e se você tem alguma sugestão de histórias ou mistérios que gostaria de ver por aqui, manda nos comentários também. Quem sabe sua ideia não vira o próximo grande conto. Nos vemos no próximo vídeo, e lembre-se, a estrada nunca esquece. E ela pode estar esperando por você. Até a próxima!